Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Objetivo: então nós vamos ler e analisar poemas de Fernando Pessoa e com isso reconhecer os efeitos de sentido das figuras de linguagem. Você já teve necessidade de desabafar, expor seus sentimentos, inventar que você é outra pessoa? Pois bem, o poeta Fernando Pessoa fez isso. Então nós vamos conhecer o desabafo do sujeito lírico acerca de sua dificuldade em estabelecer relações amorosas. Com vocês, a poesia de Fernando Pessoa. O guardador de rebanhos, de Alberto Caeiro. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor e vê-la e cheirá-la e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Para a atividade 1, olha a proposta. O poema lido, que é a produção do Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, tende a simplicidade de ideias. Observe agora o poema no plano da expressão, isto é, a estrofação, a métrica dos versos, o vocabulário, o ritmo e a sonoridade em geral. Forma e conteúdo estão em harmonias ou não? Justifique, que eu já volto a conferir contigo. Gabaritando contigo, conseguiu fazer que eu sei? Então, olha só. Forma e conteúdo estão em harmonia ou não? Justifique. Estão. A forma do poema tende à simplicidade. É quase um poema em prosa, harmonizando-se com o quê? Com a simplicidade das ideias. A nossa aula é cheia de atividades. Então, você vai perceber que à medida que as atividades estão avançando hoje, a gente está aprofundando a análise dos poemas, ok? O eu lírico dos textos se diz um guardador de rebanho. Todavia, ele não arrebanha bois nem ovelhas. O que ele arrebanha? Na B, identifique um ou mais versos do texto que ilustrem a atitude de substituir o racionalismo, atenção, pelo sensacionismo cultivado pelo eu lírico. Já volto. Faz aí.
Voltamos! E você já fez que eu sei? Vem conferir comigo então. Na letra A, eu te perguntei o que ele arrebanha? Ele arrebanha sensações. E na B, o que ele cultiva, né? Então, entre outros, os meus pensamentos são todos sensações. Pensar uma flor é vê-la, é cheirá-la. Então, ele substitui o racionalismo, a razão, pelo sensacionismo, ou seja, pelas sensações. E coloca isso aqui, ó, nos pensamentos, nas sensações. Pensar uma flor é vê-la, é cheirá-la, dessa maneira. Mar Português é uma poesia ícone deste autor. Vamos conhecê-lo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelho o céu. Então, mensagem em outros poemas afins do Fernando Pessoa, está aqui a referência, e um grande pensamento, uns grandes versos eternizados deste autor, são esses que eu destaquei aqui. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Você concorda com isso? Qual a sua opinião? Na atividade 3, eu justamente questiono isso. Veja, a frase tudo vale a pena quando a alma não é pequena remete a quais possíveis interpretações? Como você interpretaria isso? Já volto. Dá tempo de você fazer. Voltamos. Será que tudo vale a pena quando a alma não é pequena? O que você infere sobre isso? Então, é uma resposta pessoal, mas eu acho que você pode discutir com os teus colegas ou teu grupo de estudos as ideias, né? E veja, o momento atual do Brasil que a gente vivencia hoje. Será que tudo vale a pena quando a alma não é pequena? Pensa um pouquinho mais sobre esse assunto. Fernando Pessoa, considerado um inventor de almas. Então, eu coloquei para você aqui alguns apontamentos sobre o autor. Perceba, ele é modernista português, do modernismo de Portugal, portanto, famoso por criar heterônimos, hétero, ó, diferente, nônimo, nome, ou seja, inventar poetas dotados de autenticidade e total independência. O qual expressa o quê? Diferentes maneiras de interpretar o mundo. Isso constitui mais uma das manifestações artísticas que põe o passado abaixo e inaugura maneiras nunca antes imagináveis da criação artística. Olha aqui que legal, ele olhando para os heterônimos. Então, assim, muito interessante você perceber o quê? Que essa característica modernista de ter heterônimos foi ele quem criou na poesia dele. E aí tem todo um cabedal de poemas para você ler e conhecer cada um dos heterônimos. As teses de Alberto Caeiro. Então, vou apresentar para você um outro heterônimo, o Alberto Caeiro. Olha algumas teses. O que nós vemos das coisas são as coisas. Está escrito coisas porque no português de Portugal, entenda-se coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Porque é que ver e ouvir seria iludirmos-nos? Se ver e ouvir são ver e ouvir?
O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. A proposta aqui na atividade 4 é: a segunda estrofe responde às perguntas que iniciam o poema? Que ideia essa resposta enfatiza? Segunda estrofe, né? Se ela responde às ideias aqui do poema. Pensa um pouquinho, eu já volto conferir contigo, tá bom? Poetizando com Fernando Pessoa, explicando para você a poesia através dos exercícios. Vamos gabaritar a atividade 4, referente a quê? A esse poema do Alberto Caeira, heterônimo de Fernando Pessoa. O que nós vemos das coisas são as coisas? Aí ele tem as perguntas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmos-nos se ver e ouvir são ver e ouvir? E aí eu te respondo, que ideia essa resposta enfatiza, né? Então a resposta dada à pergunta enfatiza o quê? Que não há limites, não há dimensões, além daquela o quê? Que os nossos sentidos podem captar. Então, sendo essencial que o homem se atenha à dimensão o quê? Material. Visível e se afaste das elaborações mentais. Isso é, que ele se afaste dos pensamentos. Muito bem. Seguimos com a atividade 5, meu caro. Na terceira estrofe, ainda sobre o mesmo poema, eu te pergunto, o eu lírico utiliza uma metáfora para explicar por que é difícil que o ser humano consiga ver sem estar a pensar. Que metáfora é essa? Esclareça essa metáfora. Olha aqui a terceira estrofe. Ó, primeira estrofe, terceira estrofe. Mas triste de nós que trazemos alma vestida. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Pensa um pouquinho que a gente já volta, ok? Ok, eu sei que você está dando conta do recado e estamos nos aprofundando no conhecimento. Que metáfora é essa? Trazer a alma vestida. Esclareça o sentido dessa metáfora. Então, traduz a ideia do eu. A nossa alma, a nossa essência está encoberta, envolta em pensamentos. Claro que chegamos à atividade 6. E olha que poema interessante, é o poema Presságio, te apresento.
O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Olha o olhar, que lindo. Remete bem, né? Então, a nossa iconografia aqui com o poema está sublime hoje. A letra A, com a repetição de revela e revelar, o autor cria um jogo de palavras, concorda? Então, que resulta em que figura de linguagem? Revela e revelar. Pensa um pouquinho, é rapidinho para voltar. Vamos por partes. A primeira parte da questão da atividade 6, a gente vai conferir aqui, ó. Então, a repetição de revela e revelar, o autor cria o quê? Um jogo de palavras, que resulta numa antítese. Agora aqui eu te pergunto na letra B. Nestes versos, é dito que quando o sentimento amoroso surge, não sabe como se confessar? A pessoa recorre a que outra figura de linguagem? Pensa, já venho conferir contigo. Voltei! Olha só, qual é a ideia aqui de figura? Perceba, a pessoa recorre a que outra figura de linguagem? A personificação. Então, olha como ele diz aqui, ó. Representa o amor como uma entidade autônoma que age independentemente da vontade do sujeito. Então, isso é um exemplo de personificação. Na atividade 7, eu coloquei 2 versos do Alberto Caeiro e um do Fernando Pessoa. Então, para você identificar justamente aqui qual a figura de linguagem presente nas frases. Você já reparou que as figuras de linguagem aparecem muito na poesia? E não é à toa. Elas servem justamente para dar esse tom de outra conotação, de linguagem figurada. Vamos analisar a primeira. Alberto Caeiro. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiros nas tábuas. Profundo isso, hein? Olha a segunda do Alberto Caeiro. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demorava-se nas nuvens que ficam. Do Fernando Pessoa, ele próprio, não heterônimo. O mito é o nada que é tudo. Então, como você identifica as figuras de linguagem presentes nessas frases dos heterônimos, do Fernando Pessoa e do próprio Fernando? Faz aí, que eu te aguardo daqui.
Te aguardei aqui, já sei que você fez aí. Seguimos com o nosso estudo de poesia, Fernando Pessoa. Olha que bacana os versos. E agora vamos ver as figuras, então, presentes. E há poetas que são artistas. Poetas são. Acertou você que respondeu metáfora, uma comparação subentendida. Muito bem. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que fica. Uma metáfora também, como um grande borrão. E o mito é o nada que é tudo. Veja, aqui nós temos um paradoxo. Não pode ser nada e ser tudo ao mesmo tempo. Portanto, é um paradoxo. Já se perguntou a diferença entre paradoxo e antítese, por exemplo? Na antítese, é o oposto, longe, perto. E o paradoxo? Não pode ocorrer simultaneamente. O mito é o nada que é tudo. Conferido? Acesse os links do YouTube, dois que eu pus, e conheça mais sobre o Fernando Pessoa. É a proposta que eu te faço. Como que você pode fazer isso, meu caro? Marque um encontro virtual com o seu grupo de estudos, com os seus colegas, né? E discutam sobre o que descobriram. Outra proposta muito legal e eu super recomendo é uma visita ao Museu de Língua Portuguesa. Então, Pessoa, plural como universo, né? É o título da exposição, Fernando Pessoa. Você pode conhecer mais desse autor. Vale eu te recordar que esse é um dos autores ícones do modernismo português, muito solicitado também em concurso, em prova, em vestibular, no Enem. E, para tanto, tem toda uma questão de heterônimos que você facilmente pode conhecer aqui. Aceita meu convite? Vem saber mais do Fernando Pessoa. O que aprendemos? Compreendemos um pouco mais sobre poesia e sua linguagem, especificamente Fernando Pessoa e seus heterônimos. Reconhecemos figuras de linguagem presentes nos textos, dentre elas a metáfora, a personificação, exato, paradoxo. Conhecemos a poesia moderna portuguesa de Fernando Pessoa e vimos o quê? Toda a linguagem utilizada. Neste vídeo, falamos sobre poemas. Espero que você tenha gostado e até breve.